Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. Desculpa, eu ia falar da rádio, mas que também tem programa, mas é na TV Cidade. E hoje falando sobre o desfile e a retomada do Carnaval em Caxias do Sul, na Plácido de Castro. Vou falar um pouquinho e vou ler um pouquinho também para vocês de algumas questões que eu acho importante não esquecer, mas também falar da experiência, porque foi a primeira vez que eu desfilei, apesar de circular em várias culturas, em várias realidades, de cultura e vários meios, em Caxias e região e fora também, mas de estar nesse ambiente. Então, a Rua Plácido de Castro se transformou na avenida para 6 escolas, que foi uma retomada depois de quase desmontarem isso em Caxias do Sul. Era esperado 10 mil pessoas e teve 12 mil pessoas. Antigamente era 12 a 15 escolas, esse ano foram só 6, mas esse é o pontapé para que volte as outras escolas ou novas escolas que não conseguiram voltar por falta de apoio, por falta de suporte. Então aconteceu o Carnaval de Eruana na Plácido de Castro no dia 8/3. E por que eu estou aparecendo agora e não na semana que aconteceu? Porque eu tenho vários, entre convidados e temáticas e temas, vários temas. Então para mim não importa eu estar falando um tempo depois que aconteceu. O que importa é o que eu estou trazendo aqui para vocês. Como outras temáticas, como o Dia da Mulher, que eu sei que já passou, mas essas datas são para só simbolizar. O que importa é a lembrança sempre, Então, ocupou a avenida com suas energias e cores, com 6 agremiações carnavalescas, que contagiou o público presente, a parte política, a parte de comunicação também, resgatando a tradição local. Em 2023, iniciou o processo de retomada com a tradição local. Em 2024, ampliou e contou com a participação de 4 agremiações, esse ano 6, e com outro patamar de organização e participação. A corte do carnaval desse ano foi e é fundamental, levando entusiasmo à comunidade e a divulgação do carnaval na cidade, também composta por Diogo Braga da Rosa como Raimon, Jéssica Jardim da Silva como a Rainha Natália Almeida Borges, Karine de Oliveira Ribeiro como Princesa Lenda Soberana do Samba, Nicole da Silva Ribeiro Corte com maestria e tradição carnavalesca, e o evento mobilizando o público para essa grande agremiação. Então, esteve presente com seu brilho e criatividade as escolas, com enredos diferenciados, a tradição carnavalesca e o envolvimento das comunidades locais, incentivando a participação comunitária, que foi Acadêmicos da Pérola Negra, que foi onde eu desfilei, com o tema O Axé da Cura, um tributo à cura e à força dos orixás, trazendo a espiritualidade e a tradição das religiões africanas para a avenida. A Escola de Samba Nação Verde e Branco, Sina do Arco da Velha for uma vez, o do Bloco da Velha será sempre freguês, uma homenagem ao Arco da Velha e do Bloco da Velha, destacando a importância dessas tradições para a cultura local. O Acadêmicos Filho de Jardel, filmes e clipes que marcaram uma época, um desfile que se desenvolve com base em grandes momentos de cinema e da música que marcaram gerações, unidos do El Chan, na fronteira oeste, Sou Quaraí do Corpo, Alma e Coração, 150 anos de fé e trabalho, e União, uma referência à história e ao povo do Municipal de Quaraí, que celebra 150 anos de existência. O Acadêmicos 15 de novembro, a outra cor dessa cidade sou eu, um enredo poderoso que exalta e promove a reflexão e orgulho. A Associação Cultural e Esportiva São Vicente, Quilombo que nunca se calou, celebração da cultura e a luta dos quilombos ao longo da história. E a realização seguiu diretrizes de legislação vigente e parte importante do planejamento contínuo da Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Diretoria de Cultura de Arte Popular, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores. O esforço reforça o compromisso da cidade com a valorização da cultura popular
consolidando o evento com esforço democrático e a expressão artística. O público acompanhou a celebração cultural ao longo do percurso, tudo de forma gratuita. Um dia muito quente, lindo, belíssimo, com mais de 12 mil pessoas, a manifestação da cultura brasileira, ao longo dos 200 metros, proporcionando espaço amplo para a celebração da cultura popular e a participação ativa da comunidade. A secretária de Cultura, Tatiane Friso, e o Lucas Carenato, que é o presidente da Câmara, também estiveram, e eles falaram da importância do investimento e a parte importante da cultura popular brasileira, trabalhando para incentivar essa festa, promovendo a cultura, lazer, inclusão e a diversidade para a população caxiense, além de posicionar a economia local, movimentando setores de turismo, comércio e evento, criando oportunidades para artistas, músicos e artesãos, fortalecendo o cenário e a cultura do município. O público pode ocupar livremente, trazendo cadeiras, conforto durante o evento, ou ficar como quisesse, né? E além disso, uma praça de alimentação está disponível, oferecendo uma variedade de alimentos e bebidas devidamente autorizados pelo município, garantindo a comodidade e segurança. A Brigada Militar e a Guarda Municipal também estiveram presentes, segurando a segurança do público durante todo o evento. E eu quis fazer essa chamada inicial para falar o quanto foi e é importante para a cidade de Caxias do Sul o Carnaval, mas para depois abrir com a minha importância e o quanto que eu vejo e o quanto que eu quero falar para vocês como o Carnaval é importante para todos. Caxias é da cidade da fé e do trabalho, das indústrias, das empresas, mas é da cidade da diversidade. Hoje em dia já não é mais só da cultura italiana, da cultura alemã, e não é desmerecendo, mas quanto nós precisamos ampliar esse espaço e essa visão. É de todos, é para todos, e o como podemos saber conviver com essas diferentes culturas, essas diferentes vertentes nessa cidade. E não desmerecer. E o quanto a cultura do Carnaval é muito importante e o quanto isso faz a economia circular, como já foi falado, e o quanto isso é muito grandioso para todos, não só para quem vive do Carnaval. Para quem não gosta ou não convive e não circula nessa vertente, ótimo, cada um faz o que quer e o que gosta, mas o respeito e o quanto que o Carnaval não é só demérito, não é só as partes negativas, como é falado, e da parte profana e tudo mais. Tem essa parte, tem, mas que cada um tem que saber o como vai viver e o como vai se divertir. E como tem pessoas que não sabem se divertir no Carnaval e levam para o lado errado, tem pessoas que não sabem aproveitar nas outras culturas, nas outras realidades. Então o problema, a questão não está no Carnaval. A questão está em como as pessoas levam isso para si, para a sua realidade, para a sua diversão ou não. Se vai usar de forma adequada, se vai se divertir, se vai se aproveitar, vai saber conviver, ou se vai levar ao lado negativo. Porque o problema não está no beber, o problema não está no se divertir, é como você faz e como a gente leva e acontece tudo isso, né? Então, a questão é essa, não é o Carnaval e não é as outras culturas e tudo mais. E eu gostaria de falar de como foi a minha experiência esse ano e o quanto é importante abrir para a diversidade como um todo, também nessa cultura. Então, esse ano eu desfilei, como falei para vocês, pela primeira vez, apesar de ser da dança, do teatro, da literatura, de estar em várias vertentes, primeira vez na escola Pérola Negra, e quanto eu fui acolhida e quanto eu fiquei muito feliz de estar acontecendo da melhor forma e do acolhimento natural, que é para isso que eu trabalho e para isso que eu faço, tudo que eu faço, que a diversidade tem que estar de forma natural
mas como às vezes nós mesmos que trabalhamos por isso, não vemos essa realidade ou achamos que ainda não está fluindo ou está fluindo devagar, mas está fluindo, está melhorando, sim, e muito em todos os ambientes. E eu ia e não ia desfilar em Caxias porque era para esse ano estar no Carnaval de Salvador, vivendo a verdade lá direto, a questão dos blocos e tudo mais, mas não aconteceu de estar em Salvador no período do Carnaval, mas eu vou estar no período da Páscoa e Tiradentes, né, que também é outra realidade, mas vou estar lá. E aí fiquei em Caxias e como eu estava vendo a Vanessa Carraro, que é uma outra pessoa, uma historiadora da dança e tudo mais, e das danças populares, muito potente, uma profissional muito potente, veio pedindo para que pessoas que estivessem interessadas em desfilar na Pérola Negra estivessem lá, independente de ter experiência ou não. Fui atrás dela e me coloquei à disposição. E mais uma vez, e é muito legal de ver o quanto a Vanessa traz essa naturalidade, essa questão de levar tudo que ela pode de diversidade para todos os ambientes. Ela ficou bem feliz com eu me convidando, né? E aí foi conversar com o pessoal da escola para ver se eu podia estar, não só eu, mas né, se ainda precisava de mais pessoas ou não, porque de uma semana para outra, de um ensaio para outro, isso podia estar mudando. Não é por eu ser uma pessoa com deficiência, é para ver se cabia mais pessoas para estar na organização ou não, né? E aí sim, fui muito acolhida pela escola. Fiquei na última aula, na aula da destruição da natureza, que já que foi sobre a cura e dos orixás, e quanto essa temática, pessoal, foi e é muito importante para mim, porque o ano passado, vocês sabem, foi um ano desafiador para mim em várias situações, não de doença, mas de um estresse, até chegar numa cirurgia e de perdas de pessoas importantes. Então, estar nessa temática, além do acolhimento que eu estive com a escola Pérola Negra, foi para mostrar saindo daquele ambiente desafiador para um ambiente bom, ótimo, que vai ser 2025. Claro que vou ter outros desafios, mas essa quebra, esse equilíbrio, né, a balança da vida. E aí, a Vanessa me pediu se eu ia desfilar com uma cadeira de rodas ou se eu ia desfilar de pé, porque eu não, como você sabe, eu não uso cadeira para outras coisas além da dança e do atletismo. E por que eu estou citando e sempre falo muitas vezes aqui e no meu programa de rádio das minhas experiências? É para vocês verem que eu mesmo estando com uma deficiência grave e querendo estar em todos os ambientes, em diversos lugares, e pertenço em vários lugares, que eu tenho que pensar nesses detalhes e que eu posso estar onde quiser e podemos estar em qualquer deficiência, qualquer pessoa pode estar onde quiser, mas ao mesmo tempo que a escola precisa me acolher, eu também preciso saber da minha responsabilidade, né? E é isso e aí como isso pode servir para você na sua realidade, no seu ambiente, na sua verdade, né? Como que eu preciso ter o cuidado e a minha responsabilidade com tudo isso. E aí, eu disse para Vanessa, aonde vai ser o desfile? Porque eu ainda não sabia que ia ser na praça. Ela vai ser na praça. Eu disse para ela, como eu estou completando 6 meses da cirurgia, já estou na minha realidade de atividade física, eu não sabia se eu ia aguentar tudo, eu disse para ela, acho que eu vou na cadeira de rodas. E a Plácido, como a Plácido, ela é uma escola, ela é com asfalto, porque como eu não sou cadeirante no dia a dia, também tem isso, eu sou para algumas coisas, também tinha que pensar, e o quanto que eu ia ter de suporte, caso eu precisasse de suporte ao longo do desfile, ao longo do trajeto. A concentração foi na Santos Dumont, que é com paralelepípedo, para vocês verem como a gente precisa, quem é uma pessoa com deficiência tem que pensar em muitos detalhes, Parece bobo eu estar falando isso, mas não é bobo. E ainda mais para quem que não é diariamente cadeirante. E aí eu disse para ela que eu ia com a cadeira, mas quando eu cheguei lá e eu vi o acolhimento que eu ia ter, o primeiro desfile, eu ensaiei com a cadeira, mas depois eu vi que onde é o ensaio da Pérola Negra, que é num barracão, num espaço
que tinha toda a acessibilidade que eu precisava, porque era de concreto, estacionamento, com segurança, cuidando para chegar e sair, com o pessoal da própria Pérola Negra cuidando da minha chegada e da minha saída, me ajudando se eu tivesse que estar com cadeira e não estando com cadeira, se não fosse diretamente a Paula, que era, ou a Vanessa, com quem eu estava conversando, mas com os outros integrantes, o banheiro com rampas, lugares, o acesso com a maior parte com rampa. Lá dentro, o box não tinha toda a acessibilidade. Claro, óbvio que isso precisa ser melhorado, ou para outras eficiências também. Mas eles dando um jeito e que eles querem melhorar para os próximos anos. Claro que já deveria estar ok, mas querem, né? E querem que eu esteja de novo, querem que esteja que tenha mais pessoas com deficiência na escola, né? E porque tinha uma outra também, que também não é cadeirante, mas estava lá com essa cadeira motorizada, a Ângela, que a Ângela já é uma personalidade do carnaval, tanto dos blocos quanto das escolas, né? E aí eles tinham todos esses cuidados, todas essas questões, a vice-presidente, que era a Lígia, a Paula, um outro senhor que, gente, eu tenho problema quanto a nomes, mas que me ajudava em tudo que eu precisava, né? E independente, outras pessoas de outras aulas, era só perguntar, chegava lá, e ao mesmo tempo que eu tinha assumido com a Vanessa, eu tinha outros compromissos que eu tinha assumido antes de estar nesse desfile, nos ensaios e no desfile. E aí eu pensei, será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar conta? E aí falei com a Paula que talvez eu ia para os ensaios, mas que eu ia chegar atrasada. E isso não é certo, pessoal, não é legal, eu não gosto disso, mas para dar conta de tudo que eu tinha me comprometido, e chegava, ensaiava, participava, ficava lá ou sentada na cadeira, ou sentada no banco, ou em pé dançando, ou consumindo os comes e bebes que lá era barzinho, para transformar isso em renda para a escola, mas tinha, né? E chegava o meu momento, fazia a minha evolução, fazia a dança, porque era uma aula que não tinha tanto coreografia, era mais livre, não sei se era para os que tinham menos experiência e para pegar experiência para o próximo ano, mas mais livre, e aí ficava lá todo momento, ficava naquela energia da bateria, da batucada. Outra coisa, pessoal, tanto a escola de samba da Pérola Negra quanto as outras escolas, o quanto eles fazem a economia movimentar e o quanto que eles se preocupam com o social, porque quantos adolescentes, crianças e adultos têm aula de percussão, têm aula de saber confeccionar seu figurino, seus adereços, de não estar na rua, de não estar no mau caminho no turno inverso da escola, em outras questões que poderiam estar. A escola, uma escola família, porque tinha criança, e o cuidado com essas crianças, pessoas que talvez pudessem estar lá achando que era só diversão e se passando, né, e que não deveriam estar se passando, eram chamados a atenção com cuidado, para eles saberem o que é estar numa escola de samba, que pode beber, pode se divertir, pode, mas aonde que está o controle e o cuidado de tudo isso ao mesmo tempo? Então, tinha criança, tinha pessoas de todas as idades, né, de várias questões, de vários gêneros, de tudo, e com esse cuidado que eles tinham com todo mundo que estava lá. Então, isso muito que eu gostei da Pérola Negra, e eu acredito que tinha nas outras escolas, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, e tendo essas oficinas, essas capacitações e essas realidades, que aí tu vai aprendendo e vai evoluindo para cada vez mais ter um pouquinho mais de responsabilidade, quem sabe um dia tá sendo responsável por alguma aula, por alguma questão, porque a Vanessa era responsável pela comissão de frente, pela parte coreográfica da escola de samba também, né? E crescendo e aprendendo, sabendo dos compromissos que têm que ser assumidos e que não é só diversão. Eu pelo menos gosto muito disso. Então,
fazia minha parte de ensaio, fazia parte de tudo isso, e aí chegou o dia, eu sou uma pessoa meio que perfeccionista, ansiosa, e tentei não levar isso para a realidade. Então, quando eles falavam de que tinha que decorar o enredo, o samba enredo, e quando ia ter a prova das roupas, e eu sei que para mim provar figurino, provar cenário e ver como que ia ser, se era com a cadeira ou sem a cadeira, tinha que fazer adaptação no que eu uso, não tinha como não fazer adaptação, mas eu não queria pressioná-los e queria deixar acontecer no fluxo normal, então eu não questionava. Aí chegou isso, quando começou a ter ensaios extras, tudo mais, além dos finais de semana, e também de respeitando o horário de fazer sons e o toque da bateria até a hora que foi permitido e que foi combinado junto com os espaços públicos para não atrapalhar quem vive próximo e quem mora próximo, né? E aí, porque eles respeitavam 10h30, no máximo 11 horas terminava a batucada. Se ficavam lá, além disso, era num som mais tranquilo, que não via quem vivia próximo. E aí, quando foi provar, eu sabia que ia ter que ter algumas adaptações, algumas coisas, mas era um macacão preto que eu podia colocar por baixo do meu aparelho, e aqui não tinha legal, os adereços na parte que eu vou mostrar para vocês algumas fotos, alguns vídeos, que era um corpete colorido, e a cabeça. E o que ia aqui também, aí eu me lembrei do Carnaval do Rio e do Carnaval de São Paulo e tudo mais, e quando diziam que se divertir também é sofrer, me lembrei, né? Aí a Paula e a Lígia me pediram, vai com a cadeira ou vai de pé? Eu achei que eu ia conseguir dar conta de aguentar tudo aquilo, mas por mais que era 50 minutos e só 200 metros e que eu consigo isso, fiquei com medo de penalizar a escola e disse, não, vou na cadeira, porque se eu cansar demais, estou num lugar que eu consigo também descansar, né, ao longo. E aí cheguei lá, cheguei na Santos Dumont, fui com a cadeira, fui com alguém que me deu todo o suporte para chegar com a cadeira lá, e também, quando cheguei lá, a Paula me ajudou a ajustar o que precisava, do corpete e na cabeça. E aí quando eu comecei a ver aquilo lá, que não é que fosse pesado, mas aqui teve que ajustar bastante, não era ruim, mas aqui ele se locomovia por causa que é tentado fazer no padrão de cada um, mas é feito para ajustar em vários corpos e várias realidades, então se movimentava. E na cabeça, como eu não sabia, como era o primeiro ano, o que eu precisava levar, se prender cabelo, soltar cabelo solto, o que tinha que fazer, eu fui meio crua, inexperiente, tiveram que fazer vários ajustes. Aí chegou uma hora que aquilo lá não caía mais, mas eu podia dançar com o corpo, mexer com o corpo, mas não podia mexer muito a cabeça, porque senão eu ia cair, e caindo às vezes pode dar uma penalidade ou não, né? Depende de quem avalia. E aí, que ela começou a apertar, começou a ajustar, porque a nossa escola foi a primeira da noite, começou às 9, mas tinha que estar lá às 7 e pouco para fazer, porque eram muitas pessoas para ajudar, né? E 8 e pouco começou a contagem, que isso contava ponto, e além de contar ponto e de nota, 9 horas eles começaram, só que aí todas as autoridades falando e tudo mais, e com aquelas coisas já no corpo desde as 7 e pouco e desde tudo, aí começou a pesar um pouco, mas nada que estragou o brilho, nada que diminuiu a minha diversão, e que foi maravilhoso, gostei. Só pro ano que vem, de repente, ver testar antes o adereço de cabeça, ou um adereço que não seja tão ruim para minha cabeça, e outras pessoas falaram isso, e consegui fazer a evolução que eu queria, dançando, desfilando, ajudando, cantando, tendo samba e enredo na ponta da língua. E o ano que vem vai ser mais eu estando mais autônoma, podendo fazer mais, porque conforme a gente vai aprendendo, vai evoluindo isso também. E vendo a diversidade, o quanto eu fui acolhida pelos colegas, por todo mundo, porque me ajudou a chegar lá, voltar para casa, porque aí que não vai dar tempo de falar desses detalhes, talvez fale no próximo programa.
e de tudo que foi e da diversão que foi estar e o quanto essa cultura é importante, sim, é bom, sim, e é necessário termos todas as culturas presentes e vou mostrar para vocês um pouquinho do que como foi em fotos e vídeos. E quem quer ver tudo como aconteceu, todos os vídeos de todas as escolas e de todas as realidades, a TV Câmara transmitiu também. E dei uma entrevista lá e estou contando aqui um pouquinho para vocês dessa verdade. Então era isso que eu queria falar do carnaval desse ano. E no próximo programa teremos mais temáticas ou convidados. Fiquem bem, uma boa semana para vocês e até o próximo programa. Roberta, ascolta